Queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, nós desejamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria, prazer e satisfação que nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos na santa, poderosa e eficaz palavra do Senhor Jesus Cristo. Este trabalho que nós fazemos de bom grado tem a supervisão da Superintendência da Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus, Convenção Abreu Lima, Pernambuco, como também a orientação do nosso pastor presidente. Nós estamos alegres porque é sempre uma alegria, uma satisfação tremenda meditar na palavra de Deus. Nós estamos já há 2 semanas meditando sobre a nova lição, a nossa lição do primeiro trimestre de 2017, que tem a temática As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. É uma lição muito importante para nós, para a vida cristã, com lições preciosíssimas, lições morais, práticas, como também teológicas. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título O Perigo das Obras da Carne. O perigo das obras da carne. Antes de mais nada, nós queremos também desejar aqui, queremos agradecer a você que nos acompanha pelo canal EBD na net, você que faz os seus comentários, curte, compartilha, que nos acompanhe. Nós queremos agradecer porque a sua audiência para nós é uma bênção e é um dos grandes motivos que nos impulsiona a continuar fazendo esse trabalho. Queremos também agradecer as críticas e os comentários que vêm para trazer colocações que sirvam para a nossa melhora. E, meus amados irmãos, também temos a alegria de estar aqui recebendo, mais uma vez, o pastor João Barbosa, que tem sido uma bênção para nós e que, inclusive, tem mantido conosco uma grande parceria. Haja visto que esses vídeos, aulas que nós publicamos aqui no EBD na net, também são publicados no blog pessoal particular do nosso pastor, querido pastor João, que você também pode acessar via Google, acessar o blog do nosso pastor, que é o blog nascendadacruz.blogspot.com. Você pode acessar e lá, além de ter muitos vídeos, tem também vários estudos, né, pastor? Estudos teológicos, doutrinários. Você que é um obreiro da casa do Senhor e, quem sabe, fica na sua casa preocupado. O que eu vou falar no culto de doutrina? Qual é a palavra que eu vou trazer no culto de ensino da minha igreja? Você que é presbítero de igreja, que é obreiro, eu lhe recomendo, antes de mais nada, obviamente, ler a Bíblia Sagrada. Orar e ler a Bíblia. Mas se você quiser subsídios, estudos bíblicos doutrinários, nós recomendamos o blog do nosso querido pastor João, nascendadacruz.blogspot.com, e lá você vai encontrar estudos preciosos da palavra do Senhor. Desde já também queremos abrir aqui espaço para o nosso pastor João também dar a sua palavra de agradecimento por esse momento. Para mim é sempre uma gratidão a Deus, pois a minha alma ela se jubila de gratidão, porque eu estou fazendo aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, falar a palavra de Deus. Por isso que eu agradeço ao Senhor essa oportunidade e também a oportunidade de estarmos juntos, né? Eu diria assim, em família, né? Compartilhando com o outro e transmitindo através da rede mundial de computadores a palavra de Deus, a fim de que todos aqueles que possam ouvi-la, terem suas vidas transformadas, finalmente possam nascer de novo, pois para entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo. Amém, pastor João. Deus abençoe nosso querido pastor. Como eu já fiz referência, hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título O Perigo das Obras da Carne. O que me chamou a atenção nesse tema, pastor, é esta palavra inicial, o perigo das obras da carne. Paulo faz uma lista, e uma lista muito interessante de quais são as obras da carne. Aqui em Gálatas, capítulo 5, ele começa dizendo, a partir do versículo 19, o seguinte, que nós estudamos na nossa primeira lição. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, são coisas até... existe uma lista, a lista ainda se estende, né? E Paulo aqui, como se colocasse um etc., ele coloca coisas semelhantes a esta. Ou seja, é uma lista enorme, grande, de males terríveis, e que a nossa lição hoje vai abordar o perigo dessas obras da carne, que são de fato perigosas tanto para a vida moral do ser humano, como também da vida espiritual. E a verdade prática da nossa lição, ela diz o seguinte: oremos e vigiemos, para que não sejamos surpreendidos pelas obras da carne. Não sejamos surpreendidos pelas obras da carne. Então, pastor João, eu queria, antes de mais nada, abrir aqui fazendo este pedido ao senhor, que o senhor trouxesse uma reflexão justamente sobre este tema desta lição, o perigo das obras da carne. Por que as obras da carne? Porque, assim, nós vamos ter tempo ainda para abordar cada uma dessas obras da carne separadamente. A lição de hoje, na verdade, é uma abordagem sobre aspectos gerais das obras da carne. Nós não vamos fazer um estudo detalhado sobre cada uma das obras da carne, que seria algo que o tempo não permitiria. Nós vamos fazer isso durante todo o trimestre, como também o fruto do Espírito. Mas hoje queremos ver as características, digamos assim, constantes em cada uma dessas atitudes, dessas obras, que ferem a santidade de Deus e que para Deus são abomináveis. Então, por que o perigo? Vamos trazer isso para a vida do crente salvo. Porque o crente salvo, pastor João, ele, apesar de salvo na pessoa bendita de Cristo, ele pode, em algum momento da sua vida, como diz o pentecostal, dar lugar ou à carne ou a Satanás e vir a praticar alguma dessas obras, né? Que Paulo fala aqui, por exemplo, feitiçaria, idolatria, inimizades, iras, pelejas, que existe muito. Isso é algo que se repete muito. Então, pastor, por que o perigo das obras da carne? O perigo das obras da carne é muito grande porque as obras da carne, quando ela atua na vida do indivíduo, tira o controle, ele perde o domínio sobre si. E torna-se um escravo. Jesus disse um dia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse libertar ali ele é muito amplo. E no versículo 36 do capítulo 8 de João, ele diz: e se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. É porque ser livre, verdadeiramente livre, ser verdadeiramente livre, não é uma coisa fácil. Então, nós estamos estudando já as duas lições anteriores sobre as obras da carne, de alguma forma. O propósito do fruto do Espírito e as obras da carne. E agora, o perigo das obras da carne. Por que isso é perigoso para a vida do homem? Nós encontramos algumas listas de vícios na Bíblia, que não somente apenas esse aqui de Gálatas, não simplesmente Gálatas 5, 19 em diante, até mais ou menos o 21, que o 22, eu já falo do fruto, e 23, aí encerra isso aqui. Não só aqui, mas se você vê em Colossenses 3, 5 a 9, o apóstolo Paulo está mencionando algo diferente do que ele fala aqui em Gálatas, que são também, refere-se também às obras da carne. Ou seja, o seu domínio sobre a vida do homem que não conhece a Deus. Observe bem que ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele diz: a prostituição, a impureza,
o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nela, que ele está escrevendo para a igreja de Colossos, onde aqueles crentes, no passado, tinham esses hábitos terríveis, suas vidas, esses vícios. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Observe que aqui o apóstolo é como se ele trouxesse as entrelinhas, comentasse das entrelinhas com relação a Gálatas, de uma forma mais abrangente. Uma passagem ela é ligada à outra. É ligada à outra. Mas se a gente formos para 2 Timóteo, capítulo 3, aí você verá que o apóstolo Paulo, porque nós vamos entender agora, quando lermos Timóteo, 2 Timóteo, por que as obras da carne me queriam? Veja só o que diz o apóstolo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Se alguém perguntasse, mas irmão Paulo, por quê? Ele diz, porque haverá homens amantes de si mesmo. Tudo isto são obras da carne. Da velha natureza. Da velha natureza, da natureza caída e pecaminosa. Ou seja, quando o homem mergulha numa depravação total e afronta a Deus. E ele sabe que está afrontando a Deus com isso. Então diz assim, haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Mas não termina aqui, ele ainda diz, traidores, obstinados, orgulhosos, aí diz assim, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quer dizer, o que eles amam mesmo e gostam de fazer, de se deleitar, é dessas coisas aqui. Pastor, me diga uma coisa, ele diz aí o seguinte, é uma passagem que vale a gente meditar nela, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ou seja, aí não caracteriza a figura daquela pessoa que rejeita Deus completamente. Ela diz que tem a Deus, ela diz que conhece a Deus, mas vive segundo essas atitudes. É porque aqui tem vários indivíduos, a natureza de vários indivíduos, vários aspectos diferentes. Esse último, tem uns que são traidores, obstinados e orgulhosos. Esses são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mas esse aqui, amigo de Deus, não é que ele seja amigo de Deus. Ou seja, sua preferência está nessas práticas. E quem tem essas práticas não pode ser amigo de Deus. É uma pessoa totalmente rejeitada. Se você estudar com cuidado isso aqui, eu já tive o cuidado de ler isso aqui e até escrevi sobre esse assunto. Se você pegar o volume da Enciclopédia do Novo Testamento, interpretado versículo por versículo de Champlin, nesse capítulo 3, ele diz o significado de cada uma dessas naturezas, desses indivíduos, o que é que eles realmente são, o que faz, é coisa terrível. E que a gente vê no nosso dia a dia, infelizmente,
muitas vezes até em nosso meio. Algo parecido. No meio cristão, senhor. No meio cristão. Algo parecido. São indivíduos que, por isso que ele diz assim, mais amigo dos eleitos do que amigo de Deus. Porque é possível se encontrar indivíduos que se diz cristão, mas que sua prática, seus atos, não são compatíveis com a conduta e a moral cristã. Pastor, será que não será por isso que Paulo, no texto que o senhor leu, em Colossenses, ele usou a expressão se despojar, né, dessa velha natureza, ou seja, é a ideia de se... É como se você tirar um terno, né, como eu estou vestido aqui de terno, o senhor também, e essa capa que está sobre nós é como se fosse um pecado que está sobre, né? Ele fala de despojar o velho homem com as suas iniquidades. Iniquidade. Quer dizer, observe que ele pede primeiro aos irmãos de Colossos, olha, irmão, mortificai, pois, os vossos membros. Torne ele morto. Morto não é simplesmente anular. É que eles morram. Membros que estão sobre a terra. Aí cita que nos nossos membros pode atuar essas coisas. Prostituição, impureza. Ó, a prostituição já é impureza. Mas aqui impureza está desligado de prostituição com um outro vício. É mais abrangente. É mais abrangente. E não é simplesmente se prostituir, é as formas como essa prostituição é executada, como o indivíduo se prostitui. Ou seja, ele inventa, ele cria algo. É realmente um despojador da lama, né? Por isso que é impureza, são pessoas impuras. E fala de apetite desordenado, que é aquele indivíduo, pode ser homem ou mulher, que não tem controle do ponto de vista sexual. Tem pessoas que pensam que isso não é fruto da carne. E é. E é exatamente. Por isso que eu estou trazendo isso porque ele é esse fruto da carne, esse perigo que ele diz aqui, é abrangente. Eu estive meditando nisso durante o dia, é muito amplo. Porque é um perigo. Porque se você evitar algumas coisas, mas tem outras listas que o homem pode ter na sua vida, alguns daqueles vícios que o torna uma pessoa carnal, que ele não vive no espírito, mas ainda vive segundo a carne. E isto é um perigo muito grande. Por isso que as obras da carne, o perigo que ela traz para a vida do cristão, e eu quero trazer a atenção do cristão evangélico, daquele que aceitou Cristo como Salvador e Senhor, que se despojou da mentira, e a nossa lição nos vai falar muito sobre idolatria, né? É gravíssimo. Geralmente, na minha fala, é muito difícil não dar um toque, dependendo do assunto, sobre idolatria, porque é uma das coisas mais abomináveis que existe aos olhos de Deus, é a idolatria, né? Então, não podemos ser idólatras de forma alguma. E observe que na leitura da nossa lição, e o comentarista habilmente, eu acredito que direcionado pelo Espírito de Deus, porque não dá para escrever simplesmente olhando para ali, tem que se ler a Bíblia e orar. E o Espírito direcionou para essa passagem de Lucas 6. Muito bem. Né? Quando ele diz que Jesus disse uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não. Ambos cairão numa cova, né? Logicamente. Não pode. Ele mesmo responde, né? Depois de o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre.
Ou seja, Paulo disse, sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Paulo foi o homem que, em toda a história da igreja, que mais imitou a Cristo. Ou seja, o seu viver mais se aproximou do viver de Cristo. Além de Paulo ser um grande pregador no sentido verbal da palavra, ele pregou também com a sua própria vida, né, pastor? As atitudes. Exatamente. Ele diz, e por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ele mencionando um fato lá do Sermão da Montanha, né? Lá de Mateus 5. Aí diz assim, como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Eu fui ler isso aqui, eu pensei isso aqui, porque o comentarista colocou isso aqui. A gente está falando das obras da carne e do fruto do Espírito. E podemos ser tentados a classificar as pessoas em alguns desses vícios, até pessoas do nosso meio, como se fôssemos os homens mais puros do mundo. Pastor, me permita, o senhor que tem Precisamos ter muito cuidado com o isso. senhor que tem tanta experiência, já aconteceu, eu ver com meus próprios olhos pessoas que vão para a igreja, vão para o culto de doutrina, ela não falta o culto de doutrina, mas ela nunca aceita quando a palavra é de correção, ela nunca aceita para ela. E até glorifica, né? A gente não sabe se aquela glória Deus recebe. Oh, glória, aleluia! Porque ela pega aquela palavra de correção e automaticamente já aplica a quem está do lado, de um lado direito ou esquerdo. Mas nunca se aplica a si mesmo. É, né? Isso que o senhor está colocando. Ou seja, às vezes a gente olha muito para classificar em qual pecado da carne, qual obra da carne o nosso irmão está caindo, quando na verdade a Bíblia vem nos exortar a nós termos o cuidado de não cairmos nesses pecados, né? Isso, tem outra em Mateus 15, tem outra relação. Pedro seleciona alguma coisa também nesse assunto. Então aqui a gente precisa ter cuidado para sermos humildes diante de Deus e dos homens. E ao falar deste assunto, falar debaixo da proteção do sangue de Jesus, da potente mão de Deus. Porque não é apontar algo, defeito de A, B ou C. É indicar aquilo que é ruim para o homem, aquilo que o contamina. Não é censurar a vida de ninguém. Esse debate nosso aqui não é uma censura. Eu diria que ele é mais uma advertência. Para que as pessoas sejam cuidadosas no seu jornadear e não venham a cometer nenhuma desses atos abomináveis aqui mencionados, conforme eu citei Colossenses 3, 5 a 9, e citei lá 2 de Timóteo 3, 1 a 5, quer dizer, onde tem uma série de vícios que são todos ligados às obras da carne, que faz parte da natureza adâmica, que aí todos nós, decaída, que precisamos ter a ousadia e a sinceridade de podermos dizer como Paulo, eu estou crucificado com Cristo. Porque, e não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora viva na carne, viva na fé do Filho de Deus. Quer dizer, não é por mim,
pelo meu viver simplesmente, mas que eu vivo através de Cristo. Muito bem, pastor. Então, fica, de certa forma, aqui respondida a minha primeira indagação relativa ao tema da lição, né? O perigo das obras da carne. O pastor João trouxe para nós aqui comentários muito pertinentes relativos à abrangência, né, pastor? Abrangência das obras da carne. Né? Tanto que, em um momento, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele cita, né, uma série de vícios e depois coloca coisas semelhantes a elas. Né? E existem outras listas, né? O pastor citou aqui Colossenses, citou Timóteo, 2 Timóteo, né? Mas também tem outra em Romanos, capítulo 1, que Paulo fala ali uma lista de pecados gravíssimos. Você pode ler na sua casa o primeiro capítulo de Romanos, né? Que, de certa forma, em conjunto com o capítulo 2 e 3 de Romanos, mostra, pastor, a situação, eu vou usar aqui a expressão bem clara, nua e crua do ser humano. Totalmente depravado, no sentido de estar mergulhado no pecado, a corrupção ter lhe atingido de forma terrível, ao ponto de Paulo dizer que aqueles que cometem tais coisas são dignos de morte, não só aqueles que cometem, mas aqueles também que consentem. Né? Porque às vezes tem aqueles que fazem, mas no grupo tem aqueles que fazem, os corajosos, né? Ditos corajosos, e aqueles que incentivam, né? A plateia, que bate palma, que diz é isso mesmo, estou achando bonito. Então esses também, Paulo diz, são dignos de morte. Né? Dignos de morte. Então, são coisas terríveis. Ou seja, aí está porque o perigo. É o perigo de perder a comunhão com Deus, é o perigo de perder a salvação, é o perigo de perder até a própria saúde, né? Porque quando Paulo fala de obras da carne, pastor, o senhor colocou muito bem aí, Paulo falando aos Colossenses, Timóteo também, do apetite desordenado, que pode ser também no sentido carnal, não só espiritual. Né? Aquela pessoa que ela não tem temperança, que é uma das características do fruto do Espírito, a temperança, o seu oposto é justamente o apetite desordenado, que pode ser aplicado no sentido espiritual, no sentido intelectual, no sentido emocional, como também no sentido próprio fisiológico. Pessoas que não têm domínio próprio sobre o alimentar, né? Pessoas que... E depois eu costumo dizer, pastor, me permita, que o caso da obesidade é uma doença interessante, porque não é como uma gripe, não é como uma dengue, você foi picado por um inseto, etc. É algo que você vai mergulhando naquilo e depois diz, meu Deus, eu estou. Mas é porque não teve controle. E esse que a Bíblia condena a glutonaria. Glutonaria. Quer dizer, o antigo Israel tinha leis alimentares. Padrão, Deus estabeleceu o padrão, o tipo de alimentos saudáveis que eles deveriam comer para viver bem. E se transgredisse isso também é pecado. Tanto que comer em excesso, como se fosse um animal, também é algo abominável a Deus. Até o próprio maná, não é, pastor? Quando os israelitas guardaram, Deus disse, olha, pegue só a porção para cada dia. E eles guardaram o maná e estragou. Estragou. Mas quando foi no sábado, pegava na sexta e guardava para o sábado, não estragava. Porque é o dia do descanso. Exatamente, mas não significa que não se alimentavam, né? Se alimentavam. Isso mostra que as coisas de Deus são todas organizadas e têm ordem. Tem ordem. Então, irmãos, vamos ter cuidado naquilo que fazemos, que agimos e pensamos, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nossa vida. Verdade, pastor. Por isso que é um perigo cair nas obras da carne. Muito bem, agora o primeiro ponto da nossa lição aqui, pastor, fala algo interessante que me chama a atenção. Quando nós falamos em perigo, algo que é perigoso, praticamente nós pensamos logo em um inimigo externo. Né? Por exemplo, alguém diz assim, não ande numa rua deserta, porque é perigoso. Ou seja, implica dizer que existem inimigos externos ali, e em você passando por aquela rua,
a determinada hora da noite, você está vulnerável a esse inimigo externo. Né? É um inimigo que vem de fora. Quando se fala de perigo, por exemplo, numa guerra, né? não, não vá por ali, vá por aqui, o inimigo está ali à espreita. Ou seja, são inimigos externos. No caso das obras da carne, a nossa lição fala aqui no primeiro ponto sobre a vida que é conduzida pela concupiscência da carne. E aqui vale fazer uma colocação, né, pastor? Que muitos dos nossos irmãos têm um costume, é engraçado, eles gostam de usar essa expressão como concupiscência. E, meus amados irmãos, você que é professor de escola dominical, nós queremos também aqui destacar o seguinte: nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus e nós podemos detectar, infelizmente, que muitos professores, inclusive professores de escola dominical, ainda têm um costume, até pelo vício de linguagem, de ficar usando a expressão concupiscência, quando, na verdade, a expressão correta é concupiscência, fala de desejos que estão enraizados no coração do homem, no seu ser, e levam o homem à prática das obras da carne. São desejos terríveis, são desejos, muitas vezes, que acerca dos quais o homem não tem controle, que levam o homem para fazer obras malignas. São concupiscência, não concupiscência. Muito bem, como eu estava dizendo, pastor João, o perigo, quando se fala de perigo, se pensa em algo que está de fora. Mas quando ele coloca aqui a vida conduzida pela concupiscência da carne, ele diz o seguinte aqui. Segundo o dicionário de Wycliffe, este é um termo usado teologicamente para expressar os desejos malignos e lascivos que assediam os homens caídos. A velha natureza, se não for controlada pelo Espírito, leva-nos a cometer as piores ações e abominações. Ou seja, são os desejos. Os desejos. Esse aqui é um ponto que eu quero que o senhor traga aqui para nós, pastor João. Os desejos. Porque o que adianta, eu fico às vezes meditando, o que adianta o homem ele vencer todos os inimigos externos? E tem pessoas que são até valentes, né? Valentes, porque a coragem, na verdade, é uma virtude. Uma grande virtude. E eu diria que é a maior virtude, porque se você não tem a virtude da coragem, você não consegue conservar nenhuma das outras virtudes. A virtude da coragem parece que ela é a mais importante, uma das mais importantes. Mas tem aqueles que exageram, digamos assim, nessa virtude da coragem, de sorte que ela vira um vício também. Vira um vício. Pessoas que são atrevidas. Ela é imbatível. Nenhum inimigo externo vence ela. Ela é imbatível. Mas o que adianta vencer todos os inimigos externos e perder, e muitas vezes perder feio, dos próprios desejos? O homem, quando ele é escravizado pelos próprios desejos, pastor João, é terrível. Eu fico imaginando aquelas pessoas que se entregam aos vícios das drogas. São situações terríveis, né? Pessoas que muitas vezes dizem que querem se libertar, mas aquele desejo é algo terrível. O homem que nasceu de novo em Cristo, ele controla os seus desejos. E as drogas, nas escrituras, ela está muito relacionada à idolatria, né? À feitiçaria e coisas semelhantes. Então, pastor João, é muito interessante porque o desejo, né? Por exemplo, o animal, se ele está com fome e é posto diante dele alimento, ele não vai pensar, opa, tenho que lavar a mão. Não, lá em casa a gente cria vários animais, tem época que a gente cria cachorro, época que cria galinha, lá em casa é uma benção. Mas quando o bicho está com fome, botou a comida, é na hora. Na hora. Não tem isso, não, vou aqui lavar a mão. Ninguém nem pergunta se tem colher, se tem garfo, não. Ele vai lá e abocanha. Porque eles são justamente irracionais, são movidos pelos desejos, mas o homem também pode descer a esse patamar. Ou seja, ficar totalmente controlado pelos desejos da carne. O senhor falou da impureza, que é mais abrangente que prostituição, e eu me lembrava que na Alemanha, nos países europeus, onde os movimentos chamados sociais, na verdade não são movimentos sociais legítimos, porque não representam a sociedade, são movimentos ativistas, revolucionários, que são bancados por dinheiro público, chamados movimentos
a favor dos direitos de inclusão dos chamados LGBT, né, na sigla aqui do Brasil. Né? E lá na Alemanha, nos países europeus, cada um tem a sua sigla, no seu idioma. Eles fazem as suas passeatas, caminhadas, e praticam a prostituição em níveis de criatividade, porque o pecado também, ele tem a sua criatividade. Agora, a criatividade para o mal, né, pastor? Eles praticam as suas orgias de forma pública. Ou seja, desceram ao nível animal, porque o animal, quando está no cio, ele cruza, digamos assim, publicamente. Exatamente. Ele perde a vergonha da sua própria nudez. E lá na Alemanha, pastor João, eu estava vendo uma reportagem, uma pesquisa, países europeus, né, que estão dominados por essa ideologia, muito motivada pelo comunismo, eles fazem sexo ao ar livre. Né? Sexo ao ar livre, ou seja, e muitos, inclusive, defendem o incesto. Né? Então, será que não está aqui, pastor? Esse problema é o problema justamente dos desejos malignos que ele coloca aqui e lascivos que assediam os homens caídos. São homens dominados pelos desejos, né, pastor? Veja só, alguém poderia dizer que na economia do Antigo Testamento não tinha essa parte doutrinária como nas epístolas paulinas, digamos. Pessoas dizem isso. Mas quando a gente lê Levítico, você, depois do capítulo, dentro desse assunto, 18, que fala dos casamentos ilícitos e das formas como o homem se envolve, a ponto de se envolver um homem com outro homem. Que a Bíblia já dizia, homem com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação, Aquela abominação ao Senhor. Quer dizer, Deus queria uma sociedade pura, justa e honesta. Mas o desenvolvimento do homem ao longo de milênios teve avanços e recursos. Houve épocas bem remotas que o homem atingiu um patamar tecnológico, social, educacional muito elevado. E depois houve um declínio, né? Digamos, a Idade Média. Houve um declínio, em certo sentido, nesse aspecto, né? Depois houve novamente um ressurgimento do saber e do desenvolvimento. Principalmente depois da reforma do século XVI, que foi que impulsionou a Europa e em extensão o mundo inteiro. A reforma fez isso. E os reformadores tinham muito cuidado com essa parte ética e moral. Eram rigorosos. Eram rigorosíssimos nesse aspecto. E não toleravam aqueles indivíduos que se diziam mestres, mas suas práticas eram abomináveis. Eles eram expurgados, sem misericórdia. Tinha vez. Eram jogados fora. Hoje há até uma certa tolerância, vamos dizer assim. Alguém chama até de não, nós devemos ser longânimos, ser misericordiosos, etc. Mas tolerar o pecado... Mas quando se trata de algo que é condenado por Deus, não se pode tolerar. Muito bem, de forma alguma. Às vezes as pessoas falam tolerância, né, como se fosse uma virtude cristã, mas tolerar o pecado é algo totalmente Olha, o fora. indivíduo que pecou, que se envolveu com as coisas abomináveis a Deus, ele que tem que pedir misericórdia a Deus, é ele. Que tem que cair em si, reconhecer, pedir quebrantamento, ficar contrito, e é ele pessoalmente. Não somos eu e você que vai ter que fazer isso. É ele que tem que fazer. Se ele quiser escapar da ira de Deus, que ele ainda está vivo, é possível qualquer prática que o homem tenha cometido, até mesmo o envolvimento com animais, que é uma coisa que existia largamente no passado
e é amplamente existente na sociedade atual. Envolvimento de pessoas humanas, pessoas com animais, é muito amplo na nossa sociedade. Amplo. E a Bíblia diz que confusão é, né, pastor? A confusão Muito sério. Então, nós vamos, como eu estava dizendo, nós vamos verificar que já no Antigo Testamento havia algum padrão moral para manter o homem num freio, digamos assim, para que ele não ficasse como se fosse uma besta, fazendo o que quiser pelo mundo afora. Ele tinha um controle da parte de Deus e, em alguns casos, até com ameaça de morte, caso ele ultrapassasse os limites estabelecidos por Deus. Um dia Deus disse assim, por Isaías: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Essa prevaricação é toda essa sorte de coisa, mas eu estou aqui com a Bíblia aberta, a Bíblia de Estudo Pentecostal, muito boa, e ele diz o seguinte: prostituição, no grego porneia, né? Porneia. E imoralidade sexual de todas as espécies, ou de todas as formas. Ele diz, isso inclui também gostar de quadros, filmes ou publicações, que você sabe que tem pessoas que no seu silêncio da madrugada, ele liga lá uma televisão onde está passando as coisas mais imoral possível. E faz coleção de revistas pornográficas e outros meios. Isso inclui tudo isso aqui. E que o homem de Deus não pode se envolver com isso, nem de longe. Tudo aquilo que tira Deus do trono do nosso coração, já disse um certo teólogo, é uma idolatria, né, pastor? Ou seja, até, por exemplo, você falou a pornografia, atrizes ou atores, né, de televisão que só admira ao ponto, como eu já ouvi, pessoas que deixaram de ir para a igreja, deixaram de fazer a obra. Eu acho que foi no último comentário que eu estava aqui, né, com o evangelista Marcelo, e até foi trazido à tona essa questão, né? Não é que seja condenado televisão, filme, nada disso. É a questão de você colocar aquilo dali no centro da sua vida ao ponto de abandonar a obra de Deus. Então, você tirou Deus do trono, colocou aquilo ali, é uma idolatria. Olha, eu conheci uma congregação que o jovem era tão envolvido com o esporte, sabe, da Assembleia de Deus, que o Brasil estava jogando uma Copa do Mundo na Europa, que foi na França, e eles ensaiaram um hino que dizia assim: ninguém segura esse país. Vejam só, na igreja se reuniram e disseram, porque isso é carnalidade, e disseram assim: olha, hoje o Brasil vai ser campeão, então vamos ensaiar um hino, o dirigente do conjunto, para cantar esse hino à noite, comemorando a vitória. Aí ensaiaram: ninguém segura esse país. E o país perdeu. Aí, irmão, canta o hino ou não canta? Não, irmão, não canta mais não. O Brasil foi seguro. Quer dizer, é brincar com as coisas espirituais. Tá entendendo? Vamos ter cuidado para não banalizar as coisas de Deus. É uma forma de carnalidade, né? É uma forma de carnalidade. Por isso faz parte das obras da carne. O perigo, a irreverência que traz quando o indivíduo trata por baixo, digamos assim, aquilo que as coisas sagradas, que precisava ter muita reverência com isso, e outra, aliás, é uma coisa que precisamos ter cuidado, e a falta de reverência com as coisas espirituais no nosso tempo é muito grande. Se imita línguas estranhas. Isso é abominação, irmão. Você não pode estar imitando línguas estranhas.
e gravando, decorando. O irmão fala dessa forma, o outro assim, o outro assim, o outro assim. Então, é coisa do espírito ou é do homem? Competição, às vezes, viu, pastor? Você tem mais experiência que eu, mas eu, apesar da pouca idade, já vi até competição na igreja de profetas. É para ver quem profetiza mais. Aí um vai, depois que volta, tu viste aí como é que eu fiz? Agora sou eu. Isso é banalizar as coisas de É Deus. banalizar. Então, precisamos ter cuidado. Isso é carnalidade, não é nada de espírito. Está no terreno espiritual. Porque a carne também age nessa parte da vida. A natureza pecaminosa, a natureza caída do homem. Então precisamos ser sinceros com as coisas espirituais. Aí o segundo ponto, Muito você bem. falasse, Então a gente vai entrar agora, pastor, no segundo ponto da lição, né, que fala sobre a degradação do caráter cristão. Aqui é um ponto também muito sério, né? A nossa lição ela diz aqui que no grego caráter significa estampa, impressão e marca. Marca, aquilo que fica estampado, aquela imagem, aquela marca. Contudo, é importante ressaltar que esta palavra tem diferentes significados em distintas ciências, como a sociologia e a psicologia. Né? Segundo a sociologia, segundo o dicionário Wise, da língua portuguesa, eu acho que foi aquele linguista, comunista, inclusive, diz o seguinte: é um conjunto de traços psicológicos e ou morais que caracterizam um indivíduo, é o caráter. O caráter não é inato e pode ser mudado, ou seja, o caráter é algo que é construído, né, com o tempo, né, ao longo da vida. ao longo da vida, né, por isso a importância, né, pastor, das tradições também, dos costumes, bons costumes e as boas tradições, né, que existem as tradições terríveis também. Agora a lição vai falar aqui do caráter que é moldado pelo Espírito. Moldado pelo Espírito. Ninguém pode dizer assim, não, eu já nasci assim, esse é o meu jeito, e foi Deus que me fez assim. Ora, se você é mentiroso, me permita, trapaceiro, é avarento, gosta de sensualidade, e tudo isso mais, pastor João, é porque Deus fez o sujeito assim ou porque ele que se entregou às obras da carne? Ele se entregou às obras da carne. Se entregou, né? Deus Por isso fez o homem perfeito. perfeito. E eles buscaram muitas invenções. Por isso que a lição vai falar aqui do caráter que é moldado pelo Espírito. Agora é interessante, pastor, que aqui nós estamos também, mais uma vez, no contexto de Gálatas, né, que Paulo fala justamente que aquele, ele diz assim, Gálatas capítulo 5 e o versículo 16, ele usa a expressão andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, andar em espírito é uma vida dirigida, direcionada, dominada pelo Espírito Santo, não é apenas um devocional com Deus, ou ir para um culto X ou Y, é uma vida de fato no espírito. É um estilo de vida, Um né? estilo de vida, ou seja, agora, por isso, pastor, que um caráter que é o conjunto de traços psicológicos, morais, caracteriza o indivíduo, que é moldado pelo Espírito, ele não pode ser motivado por intenções outras a não ser aquelas que vêm do próprio Espírito. Porque existem pessoas que podem até fingir, né? São atores, né? A hipocrisia, né? Hipócrita vem de ator, né? Atriz. Aquele que pratica por um determinado tempo uma certa postura, atitudes que não refletem a verdade. Isso aí está lá naquela parte de 2 Timóteo 3. Está lá também. Esse assunto é tratado ali, naquele texto lá. Então, pastor, é uma coisa muito grave. A pessoa pode aparentar ter um bom caráter, mas se ela estiver motivada por pretensões que não aquelas que vêm do Espírito, ou seja, pretensões materiais, pretensões ministeriais, inclusive, né? Pretensões ministeriais, pessoas que... Por isso que a Paulo diz, aquele que almeja o episcopado, boa coisa deseja. Mas deseja boa coisa se deseja o episcopado para o reino de Deus, ou seja, para contribuir com o reino de Deus, não para promover a si mesmo. Então,
O caráter moldado pelo Espírito. Voltamos aqui, pastor João, a Lucas 6, né, que o senhor falou que é um texto interessante, né? Interessante que, apesar de não falar assim tão claramente nas obras da carne, não usa essa expressão, mas retrata aqui para nós algo muito poderoso sobre a questão do fruto. Quando ele diz a partir do versículo 43, algo que a sabedoria popular já sabe. Né? A minha avó, eu já ouvi muitas vezes dizer, né, do interior ali de Caiçara, ela diz que de pé de manga não pode vir goiaba. Né? Não pode. Você não pode plantar inhame e colher batata. Não pode. Ele diz o seguinte aqui: porque não há boa árvore que dê mau fruto. Né? Não há boa, porque ela pode parecer ser boa, mas se ela está dando um fruto mau, a gente já sabe que não é uma boa árvore. Nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, né? Que a lei que Deus instituiu lá no Éden, que cada um produza conforme a sua espécie. Interessante, isso é um princípio de Deus. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Aí ele faz a aplicação. O homem bom, do bom tesouro do seu, porque não é do tesouro que está na Caixa Econômica, Banco do Brasil, do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou seja, quando diz aqui, caráter moldado pelo Espírito, fala de algo, pastor, que está lá dentro e que se reflete. É assim, pastor? Ou seja, no coração dele existe o amor, existe a bondade, existe a paz, existe a temperança, existe a fidelidade, existe a verdade. Então, são essas coisas que ele cultiva no seu coração. Por isso que ele, no seu bom tesouro, no seu coração, ele guarda os dentro de si. Já o homem que não anda pelo Espírito, ele é diferente. O versículo 48 diz o seguinte, que aliás, o 47, que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E veja que ele aqui conclui com chave de ouro. Ele diz que a prova de que a pessoa serve a Deus, aceitou e mudou o seu viver, é porque a sua vida é uma construção duradoura, como alguém que construiu uma casa cujos alicerces ele plantou na rocha, Bem firmada. bem firmada. Porque corre os rios, sopra os ventos e combate a casa, mas não derruba, não cai, porque está sobre a rocha. Mas aqueles que implantaram sua casa sobre a areia não vai resistir às tempestades e às torrentes e os ventos tempestuosos, porque vai desabar. É o que estamos vendo por esse mundo afora. Eu vivi uns anos em Portugal e uma das coisas que eu observei naquele país é que é difícil haver um desmoronamento. Porque não é de agora. Eles são cuidadosos desde o início, de muitos anos, séculos atrás. Muito cuidadoso de fazer a coisa certa, para ficar ali, acabou. Se ele construir uma ponte, não tem cheio que derruba aquela ponte, ela vai ficar lá. Para ficar lá. É para ficar lá. Não tem dizer, veio uma chuva além do que esperava e levou tudo. Não acontece isso. Torrente de arrastar a estrada, não acontece isso. Muito raro. Uma partezinha assim, mais arrastada de ficar sem poder passar. Não existe isso. Quer dizer, é o povo prudente, cuidadoso naquele que faz. Na vida espiritual, precisa-se de homens prudentes, cuidadosos, que pise com cuidado. Pise com cuidado.
porque o tempo que a gente está vivendo é um tempo muito difícil, um tempo muito má. Então, se a gente não for prudente desse aspecto, irmão, tá ruim. Concluindo esse ponto 2, ele diz assim, me permita, ele fala dos 3 inimigos do homem. É o subponto número 3 do ponto 2, que é a carne, o diabo e o mundo. e o mundo. Ou o mundo, carne e diabo, como queira. São os 3 inimigos, grandes inimigos do homem. Que se ele conseguir vencer esses 3, ele é um vitorioso na sua vida. Na sua vida, cumpre-se o que disse Jesus. E se o Filho vos libertar, então verdadeiramente serei livre. Para enfrentar esses inimigos, dizer aqui, é preciso ter uma vida de comunhão com o Pai, é necessário orar, ler a palavra de Deus e jejuar. Sem a leitura da Bíblia, a oração e o jejum, não conseguiremos vencer e ter uma vida frutífera. Então, é importante que haja esse hábito de ler a Bíblia, de orar e de jejuar. As pessoas hoje não conseguem orar. Um nome diz, pastor, eu não consigo orar. Eu não consigo orar 5 minutos, eu não tenho palavra. E eu disse a ele, meu irmão, o senhor tem família? Tem filho? Tem. Sabe o nome dos seus filhos? Sei. Então comece a mencionar sua família, sua esposa, seus filhos, seus netos, e saia por ali. E o que é que o senhor deseja para ele? Desejo melhor, então vai pedindo a Deus que o senhor quer melhor para a sua família, para si próprio. Mas antes de tudo, se dirige a Deus agradecendo a Ele pela sua salvação, pela sua vida, pelo seu viver, pela sua fidelidade. Primeiro, se dirige a Deus agradecendo a Ele pelo que Deus é e pelo que Deus fez para com você. E depois você pode fazer qualquer pedido a Ele. Na leitura diária, me parece que foi da terça-feira dessa semana, ele diz o seguinte: vós não me escolheste a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vás e deis fruto. E diz assim, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Ou seja, o fruto da vida do crente, do seu viver em Cristo, lhe dá uma garantia de que o que ele pedir a Deus em nome de Jesus, porque eu preciso entender isso, qualquer pedido a Deus deve ser feito em nome de Jesus. Não pode ser feito em nome de Deus seja o mediador, né? Não tem mediador. A autenticação é essa, você pedir a Deus, Pai, em nome do seu eterno Filho Jesus Cristo. Pronto. Então, tudo quanto pedir ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Mas para isso, precisamos produzir frutos dignos, abundantes, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém, pastor João. E, de certa forma, já tomando aqui um gancho nesta palavra que o senhor acabou de mencionar, já estamos, por implicação, trabalhando aqui o terceiro e último ponto da lição, que fala sobre vivendo como espinheiro uma vida infrutífera, né? Que é a vida justamente aquela que vivemos segundo a carne. É interessante que está escrito aqui em Lucas, capítulo 6, e o versículo 44, que nós já lemos, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, não se colhem figos dos espinheiros. Estava meditando e, de fato, né, de espinheiro você não colhe nada. De espinheiro você se fura, porque tem os espinhos, não tem fruto. Ali você não pode esperar coisa boa. E a consequência, inclusive, da queda. Não pode esperar coisa boa de espinheiro. Agora, imagine uma pessoa, pastor, que ela é identificada com um espinheiro. Né? É pior do que uma árvore infrutífera, porque uma árvore infrutífera, ela
apesar de não estar dando fruto, ela mostra que tem uma deficiência, porque ela deveria dar fruto, mas não está dando. Mas o espinheiro, você não espera nada de bom do espinheiro. O espinheiro você corta, você tira, você evita, né, passa do outro lado. Então, é a vida daquele que vive segundo a carne, que está aqui no terceiro ponto, viver segundo a carne, que não pode agradar a Deus, conforme Paulo diz em Romanos 8:8, aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Mas, irmão, a gente dá oferta, eu dou dízimo, eu faço tantas coisas. Não, mas se vive segundo a carne, não pode agradar a Deus. Nenhuma civilização, pastor, que vive segundo a carne pode agradar a Deus. E eu agora estou me lembrando, inclusive, do excelente comentário do Barclay, quando ele, no seu comentário sobre os frutos do Espírito e as obras da carne, ele coloca fazendo um panorama, de certa forma, abrangente histórico, das civilizações. Desde a Grécia Antiga, os povos antigos, mostrando que, apesar desses povos serem marcados, a sua cultura ser marcada pela promiscuidade, prostituição, impureza, por exemplo, a sociedade grega, nós não podemos negar, a prostituição ali foi inclusive um dos problemas que Paulo enfrentou quando implantou igrejas ali na Grécia. Corinto, por exemplo, a gente tem como um exemplo disso, mas apesar dos homens, os gregos, por exemplo, viverem a prostituição, a gente, por exemplo, quando lê o banquete, né, o diálogo platônico, o banquete, vê ali o desejo por rapazes, né, e coisas assim que a gente olha e diz, isso é forte. Né? Mas o grego, ele ainda era um homem muito conservador. A sociedade grega era muito racional, conservadora. Né? Apesar do homem, ele, durante a noite, ir se relacionar até mesmo com outros homens, com amigos, até com rapazes, né? E era exaltado, inclusive, o amor de um homem para o outro homem, era exaltado, mas o núcleo, o fundamento da família já havia lá e era conservado. Ou seja, apesar das sociedades pagãs, povos pagãos, serem marcados pelas obras da carne, vamos colocar assim, as iniquidades, mas havia, de certa forma, nas sociedades que prosperaram, um certo espírito conservador, onde haviam certos princípios norteadores que eram levados em conta por esses povos. Nós sabemos, todavia, que, para nós, hoje, Cristo é o cume da revelação. Então, não basta apenas a luz natural, que é importante, mas Cristo vivendo em nós, né, pastor? E nós, vivendo, guiados pelo Espírito Santo, vivermos uma vida, então, que agrade a Deus e que mortifique, como Paulo disse, os nossos membros que estão sobre a face da terra. Muito bem, pastor, nós queremos, então, concluir essas nossas reflexões sobre esta lição, que é muito maravilhosa, mas queremos concluir dizendo o seguinte, como diz aqui na síntese do último tópico, o propósito do cristão deve ser viver uma vida que agrada a Deus, caso contrário, não tem valor algum professar a fé cristã. Então você, que é um cristão e, porventura, está preso à igreja, à religião institucional, por quaisquer outros motivos que não agradar a Deus, saiba que é tudo em vão. Deve haver esse sentimento de agradar a Deus acima de todas as coisas. Querido pastor João, nos deixe também uma palavra de agradecimento, de conclusão, de fechamento, né, para esta lição que tratou sobre os perigos, né, das obras da carne. Eu quero fazer a minha conclusão, aproveitando aqui o ponto da lição 3, subponto, do ponto 3, que fala de uma vida frutífera. Quando Jesus vida infrutífera. Quando certa vez Jesus contou acerca de uma árvore estéril, uma figueira, lá em Lucas 3, 6-9. Figueira sem fruto, ele diz que se refere a Israel. Porém, ela também pode ser aplicada aos crentes
que professam a Jesus e, no entanto, insistem em viver uma vida carnal. Quer dizer, da forma como aquela figueira que não tinha fruto foi amaldiçoada, precisamos ter muito cuidado para não viver a vida toda sem produzir frutos, conforme diz aqui. Na parábola, o agricultor investe na figueira, adubando, regando, podando, dando todas as condições para que produza fruto. Mas se ela não produzir, como está lá em 3:10 de Mateus, o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois que não produzir fruto, será cortada e lançada no fogo. Então é importante, enquanto é tempo, produzir frutos, porque o machado já foi lançado na raiz, no tronco da árvore. Produza fruto, senão o lenhador corta. Muito bem. Meus amados irmãos, queridos, que têm nos acompanhado até aqui, você que assistiu toda esta aula, acredito que foi edificado pela Santa Palavra de Deus e pelos comentários que foram feitos aqui. Acredito que servirá de alimento espiritual, mas também de complemento no preparo das aulas que serão ministradas no próximo domingo. Queremos agradecer a Deus e dizer que nós vamos continuar fazendo esse trabalho. E você que nos acompanha, né, pastor? Continue nos acompanhando. Lembrando que o nosso pastor João tem um blog excelente e as pessoas também podem acessar, né, pastor? E agora temos um comentário das leituras diárias. Leituras diárias, muito bem lembrado. Nosso pastor João tem feito isso, que é no YouTube, né, pastor João? No YouTube, nosso pastor João tem. Você que é professor, não deixe para pegar na lição. Tem professor que faz isso, né? O canal do YouTube é da Senda da Cruz. Senda da Cruz. Tem professor, pastor João, que deixa para pegar na lição assim, no sábado à noite, muitas vezes até no domingo de manhã. Né? E estuda assim rápido. Não faça isso. Medite durante toda a semana na lição, para que no domingo você possa trazer alimento saudável, não palha, né? Como diz na expressão pentecostal. Você vai dar o trigo para o povo porque você meditou na palavra e orou a Deus e viveu em comunhão com Deus, pensando e estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.